Você tem curiosidade de saber mais sobre o acidente de Chernobyl? Neste vídeo vamos abordar um pouco mais sobre o que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, as causas do acidente e o que ocorreu. Fique e assista ao vídeo até o final. O acidente nuclear de Chernobyl, 1986. É de longe o pior acidente nuclear da história. Nível 7 na escala Inês, o valor mais alto em relação a acidentes nucleares. Embora este seja o mesmo nível em que o acidente nuclear de Fukushima foi classificado, as consequências do acidente de Chernobyl foram ainda piores. A usina nuclear de Chernobyl está localizada próxima à cidade de Pripyat, a 18 quilômetros da cidade de Chernobyl, no norte da Ucrânia. Em 9 de setembro de 1982, ocorreu um colapso parcial da base, no reator número 1 da usina. Embora devido ao sigilo da União Soviética, a comunidade internacional não foi informada até 1985. Foi reparado e continuou a operar. No momento do acidente, a usina tinha 4 reatores ativos. Outros 2 estavam em construção. O grande desastre de Chernobyl ocorreu em 1986. Nesse novo acidente, o 4º reator explodiu. Então, apesar da gravidade do acidente e devido às necessidades de energia, os reatores 1, 2 e 3 continuaram operando. O reator nuclear 2 de Chernobyl foi fechado em 1991. O reator 1 foi fechado em 1996. O reator 3 cessou suas operações em 2000. Como ocorreu o acidente de Chernobyl? O acidente de Chernobyl ocorreu como consequência de uma série de erros humanos durante um teste de segurança. O teste no reator nuclear número 4 de Chernobyl. O objetivo do teste era verificar a capacidade do sistema de bombas de refrigeração do reator, de fornecer energia elétrica às bombas de água durante uma falha na energia. No entanto, durante o teste, os funcionários da usina desligaram vários sistemas de segurança, o que levou a um aumento na produção de calor no reator, e houve um aumento repentino e incontrolável da temperatura e pressão no reator. Quando os funcionários tentaram diminuir a produção de calor, uma reação positiva causou uma explosão. A explosão destruiu a estrutura do reator e liberou uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera, que resultou em uma explosão e incêndio. O incêndio no reator durou por 10 dias, e foi controlado somente com a ajuda de bombeiros e trabalhadores que arriscaram suas vidas para conter o fogo. A principal causa do acidente foi a falta de cumprimento das normas de segurança durante o teste. Além disso, o projeto do reator tinha falhas de segurança, que contribuíram para o acidente. O acidente foi um dos mais graves da história da energia nuclear, e teve sérias consequências para a saúde e o bem-estar das pessoas na região afetada. Depois do acidente de Chernobyl. Depois do acidente, houve um grande deslocamento de pessoas da região, e uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi criada em torno da usina para evitar a exposição aos níveis perigosos de radiação. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia foram as regiões mais afetadas pelo acidente, mas a radiação também foi detectada em outras partes da Europa. Uma série de medidas foram implementadas para tentar controlar a situação e minimizar os danos. Foi construído um sarcófago de concreto em torno da usina para conter a radiação e evitar que o núcleo do reator se espalhasse. Também foram realizadas operações de limpeza e remoção de resíduos radioativos, e as áreas afetadas foram evacuadas. No entanto, o impacto do acidente foi sentido por muitos anos depois. A radiação liberada pelo acidente contaminou a água, o solo e a vegetação na região, o que afetou a saúde dos habitantes e a produção agrícola. Além disso, a região ao redor da usina ficou praticamente desabitada por muitos anos, e muitas pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e se mudar para outras regiões. Apesar dos esforços para controlar a situação, o impacto do acidente de Chernobyl ainda é sentido hoje em dia, e a área ainda é considerada insegura para a habitação humana. A região também é um importante destino turístico,
e muitas pessoas visitam a área para ver os efeitos do acidente e aprender mais sobre o ocorrido. Hoje em dia, como está Chernobyl? Mais de 30 anos se passaram desde que o desastre nuclear de Chernobyl em 1986 se tornou a catástrofe mais devastadora de seu tipo na história. Centenas de bilhões de dólares foram gastos em limpeza e, literalmente, incontáveis milhares de pessoas foram mortas, feridas ou doentes. E a área em si ainda continua sendo uma verdadeira cidade fantasma. Chernobyl hoje é de fato um lugar abandonado há muito tempo, mas ainda está cheio de relíquias de seu passado trágico. Pripyat, a cidade forjada ao lado da usina nuclear, era para ser uma cidade nuclear modelo, uma prova da força e engenhosidade soviética. Agora é conhecida apenas como a zona de exclusão de Chernobyl, desprovida de humanos à força e desde então retomada por animais e pela própria natureza. Como disse o documentarista Danny Koch ao filmar a área há apenas alguns anos, havia algo sereno, mas altamente perturbador neste lugar. O tempo parou e há memórias de acontecimentos passados flutuando ao nosso redor. Bem-vindo a Chernobyl hoje, uma casca vazia assombrada por seu passado desastroso. A cidade de Chernobyl foi reaberta para visitantes em 2011, mas ainda é considerada uma área de alto risco de radiação e as pessoas só podem visitar a área com autorização especial e com guias treinados. Ainda assim, alguns turistas ainda visitam a área para ver os locais do acidente e aprender mais sobre o que aconteceu. Radiação de Chernobyl. Os níveis de radiação de Chernobyl hoje são mais baixos em comparação com o que era quando o desastre ocorreu, mas a radiação ainda existe lá muitos anos após o desastre. Em relação a quem pode e quem não pode ir, algumas regras foram definidas. Todos os visitantes da área devem ter mais de 18 anos e devem ter permissão para visitar. Isso significa que crianças não são permitidas na zona de exclusão. Outra restrição é que os visitantes e grupos turísticos, bem como os guias, devem respeitar as medidas de segurança definidas. Isso é para evitar que os visitantes sejam prejudicados pela radiação e para evitar que a contaminação se espalhe de um local para outro. Se você trabalha na área, também está impedido de morar na cidade por um determinado período de tempo. Funcionários da área, governamentais ou não, não podem permanecer na área por período superior a 2 semanas. Antes de poder permanecer na área, todas as pessoas serão testadas quanto aos níveis de radiação, e se os níveis forem baixos e considerados seguros, a pessoa poderá permanecer na área. Qualquer pessoa com níveis altos será despejada e não terá permissão para residir lá. E este foi mais um vídeo, para você que gosta deste assunto, e para você que chegou agora, e acabou conhecendo mais um pouco do acidente da usina de Chernobyl. Se você curtiu o vídeo, deixe seu gostei, e se inscreva no canal, para receber mais novidades sobre outros vídeos.